Fala se tem palavras mais fortes do que o silêncio, ou então guarda o silêncio. E para falar sobre esse assunto, eu, Vivian Castanheda, trouxe uma convidada muito mais do que especial, que daqui a pouquinho eu vou apresentar. Mas antes, se você ainda não está inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, que você compartilhe, que você comente e para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E o tema de hoje é da Globo News para o RivoNews. Será que você ainda toma Rivotril? A gente já vai saber no nosso bate-papo aqui, porque a nossa convidada de hoje é comunicadora com mais de 18 anos de experiência de jornalismo na Globo News e agora frente ao projeto próprio RivoNews. Passou por todas as etapas do jornalismo, do estágio até a apresentação, tendo criado e liberado projetos dentro do canal. Atualmente se dedica ao podcast RivoNews, a mídia trainings e as mentorias em oratória com o seu método Fale. Seja muito bem-vinda, Cecília. Obrigada, ao Vivian. Compartilha Cast. Obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui, imagina. Que honra. Imagina. Olha, gente, eu confesso que eu tô cheio de borboletas na barriga, mas vamos, né? Porque imagina. Olha só que peso, né? Ter a Cecília aqui, uma baita mulher experiente. Mas eu vou Obrigada. dar o meu melhor aqui, tenha certeza. Pelo amor de Deus, já tá dando, já tá aqui, ó, com o teu negócio, 1 ano e meio de podcast rolando, e isso mostra que isso é a gente que faz, eu gosto disso. É isso aí. Então eu já quero começar, Cecília, te perguntando que história foi essa? Tá. Que foi, né, da Globo News ao RivoNews. RivoNews, como que você fez do limão essa limonada? Então, Vivian, imagina, 18 anos trabalhando num canal. É quase assim, foi quase metade da minha vida trabalhando num lugar só, né? E aí, eu acho que eu me adiantei perante os meus colegas e boa parte da redação, quando foi para falar de digital, quando foi para entrar no mundo do digital, e eu comecei a compartilhar uma série de coisas nos meus perfis, nada proibido, né? Mostrando os bastidores, filmando o pessoal, maquiagem, como é que as coisas funcionavam, e isso começou a criar um pessoal que me assistia na Globo News, porque me acompanhava nos stories. Então, assim, eu fiz um movimento que pouquíssimas vezes foi visto, que é trazer o pessoal do digital para o canal. Que as pessoas se identificavam comigo e queriam ver o canal a partir dali. E aí, é claro que o volume muito maior de pessoas vinha do canal para mim, mas eu também fiz esse movimento, coisa que até então não se fazia. E é claro que desperta curiosidade e tal, e o pessoal do meio me chamava para participar de podcasts. Em podcast, eu nunca falei nada proibido ou nada que estava contra o que o seu contrato dizia. O nosso contrato ou as regras da ética diziam. Não. Eu falava de bastidor, normal. A nossa vida profissional ali. E aí, eu fui no podcast A Noia Minha, da Camila Frender, para falar de rotina. E aí eu tava falando sobre a minha rotina, que eu acordava 2h30 da manhã, e que rotina de jornalista é uma rotina muito difícil, porque você tá em contato constantemente com a parte difícil da vida, com as notícias complicadas, a gente filtra muita coisa antes de ir ao ar. Então, assim, se o que vocês veem já é difícil, vocês não sabem o que vocês não veem. Isso no internacional, no nacional, é muito mundo cão que a gente vê, né? Muita coisa pesada, difícil, complicada. E aí eu falei, e é claro que para viver nessa rotina, todo mundo tem uma válvula de escape. Tem gente que come muito chocolate, tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem de tudo. E agora, uma coisa que é muito comum é todo mundo ter um ansiolítico na bolsa. Eu comentei no podcast. É muito natural. Porque, assim, imagina, a gente fica ali falando de política, economia, tragédia, assuntos pesados, densos. Então, você chega na redação e você fala assim, gente, alguém tem um Rivotril? Saem 5 da bolsa, entendeu? Ou gota ou comprimido. E isso gera um apelido que não é de hoje, que não é meu, é coisa muito antiga, de chamar a redação de RivoNews. Normal.
Comentei. 45 dias depois, fizeram uma matéria maldosa num site de fofoca, 45 dias depois do podcast ter sido veiculado, falando que eu falava mal da emissora. Para quem ouviu o podcast, e aí vem o problema, as pessoas não ouvem, as pessoas não escutam, as pessoas leem só a manchete da fofoca. Para quem parou e ouviu, viu que eu não falei nada demais. Mas eu acho que isso já foi usado como uma certa desculpa para me mandar embora. E aí, tanto que na minha demissão não houve a palavra você foi demitida porque você foi a um podcast. Não. Foi no dia seguinte que foi publicada essa reportagem maldosa. Os meus chefes ouviram, viram que não tinha nada demais, mas aí me chamaram e falaram, o canal está passando por uma reformulação e você não faz mais parte dele. Tudo bem. Saí. Só que aí eu vi que o negócio Rivonews tinha se espalhado. Todo mundo falando Rivonews, 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 Rivonews. Eu falei, quer saber? No dia seguinte, eu registrei a marca Rivonews. Uau! Que sacada, hein? Eu já vinha há algum tempo pensando que um dia eu gostaria de fazer uma coisa do jeito que eu gostaria de fazer. Não só eu, mas eu e os meus colegas de redação, com quem eu trabalhava aqui em São Paulo. E a gente já tinha essa vontade. E 10 dias antes, um grande amigo meu e um excelente profissional, que é o Gabriel Weiner, que hoje trabalha comigo, tinha sido demitido também. E eu falei, cara, é agora. É a nossa hora. Eu e você estamos livres, vamos fazer o que a gente quer. E aí a gente estruturou, 9 dias depois a gente levou para uma produtora e 9 dias depois a gente estava lá negociando para fazer o Rivonews acontecer, que é um resumo semanal de notícias. E além desse resumo semanal de notícias, a gente queria ter uma conversa num podcast normal, um bate-papo, tá? Uma entrevista, e aí virou o Rivo Talks. O Rivo, hoje em dia, para mim, é quase... eu fui descobrir que, de fato, é uma salvação. Também é uma salvação. Mas é uma saudação. É uma saudação antiga, que caiu em desuso. Se não me engano, é galês. Rivo. Eu falei, pronto, vai virar uma saudação minha. Virou o Rivo Studio, o Rivonews, o Rivo Talks. A gente ainda vai ter outros produtos com a marca Rivo. E não tem nada a ver com medicamento, não. Tem a ver com o relaxar, com o fazer do jeito que a gente quer, fazer do jeito que a gente gosta, fazer do jeito que a gente entende que é correto, do jeito que a gente entende que é necessário. Ser autêntica, né? Sim, sim. Acima de tudo, muito autêntica. Porque hoje eu percebo nas comunicações muito aquela máscara e muito do que as pessoas ainda seguem o que eles acham que é permitido. Mas daí as pessoas não conseguem ser elas mesmas e as coisas não fluem, né? E para além disso, hoje a comunicação, todo mundo é um comunicador. Todo mundo tem um celular na mão e todo mundo pode ser um comunicador. A questão é a qualidade desse comunicador, a credibilidade desse comunicador e a capacidade que ele tem de realmente informar da melhor forma possível. Então, hoje em dia a gente está vendo um antagonismo clássico de pessoas que têm o domínio da internet versus a imprensa tradicional. E isso tem sido tópico, inclusive, eu não sei exatamente quando o nosso podcast vai ao ar, mas... Quinta-feira já. Já? Então, já? Essa quinta. Então, todo esse drama do Rio Grande do Sul mostra bem isso. Não era hora de criar antagonismo, não era hora... A gente está usando muito a expressão fake news à torta e à direita. Vai ter uma hora que isso vai perder a força e a credibilidade. Tipo golpe. Todo mundo usa a palavra golpe. E quando é golpe mesmo, você acaba se confundindo. Então, tem que tomar muito cuidado com essa briga, com essa confusão mental que está sendo provocada por esses dois polos. É o jornalismo tradicional tentando se defender dessa galera que diz que o jornalismo tradicional não presta de nada. E não é assim. O jornalismo tradicional tem a sua função, tem a sua força, tem a sua entrada na sociedade e essas pessoas também têm. E o jornalismo não reconhece isso. Ou prefere fingir que tudo o que eles produzem, o que eles fazem é uma grande mentira, uma grande falácia, um grande negócio e ponto, acabou. Como se o jornalismo tradicional também não tivesse seu lado de grande negócio. É claro que tem. É uma empresa de jornalismo, é uma empresa. Então, assim, eu olho isso, me dá vontade de rir, porque
é altamente infrutífero esse debate aqui. E o que eu me proponho a fazer não é que está no centro, nem no meio do caminho. Não, é uma outra coisa. É você pegar e falar assim, eu tenho a credibilidade de quem trabalhou aqui, eu tenho a voz do cidadão comum que está desse outro lado aqui, e a vontade de juntar essas duas coisas para comunicar da melhor forma possível sobre o que interessa. Tem coisas que as pessoas têm que saber sobre política, tem coisas que as pessoas têm que saber sobre economia. E eu acho que hoje em dia eu tenho muito essa capacidade de, eu e os meus colegas, da gente conseguir separar o que é fundamental saber e o que não é fundamental saber. Eu acho incrível essa forma como vocês estão direcionando. Eu tenho acompanhado já há algum tempo, desde que eu te conheci no Negócios. E eu achei muito legal porque vocês, além de trazer a informação, vocês explicam. Porque muitas vezes é só jogado, né? Aquela informação, mas ninguém sabe nem o que é. E não é só isso. É para além do explicar, né? É a gente elucidar, colocar as claras, assim. Porque dentro da redação existe a máxima do... As pessoas não gostam de se sentir burras. Se você fica explicando muito, as pessoas vão se sentir burras. Não, as pessoas estão inundadas de informação. Elas querem ter alguma luz, elas querem ter alguma noção do que está acontecendo, algum entendimento do que está acontecendo. Se você não dá o mínimo de análise para elas e explica de onde vem aquela pessoa, o que é aquela história, de onde que vem esse dinheiro, para que ele vai servir, as pessoas não vão saber. Elas só vão ser soterradas de nomes, números e coisas. E pra quê? E pra quê? E pra quê? Pra quê? Entendeu? É mais ou menos assim, alguém me contou e eu acho que é verdade. Ela nem sabe qual é o fundamento. Exatamente. E daí vai compartilhando aquela informação que daí a gente fala que é um fake news e ela ainda está convicta que ela está falando a coisa certa. Não, né? E assim, ó, as pessoas não podem ter o medo e a incapacidade de fazer perguntas. Se você coloca uma questão no Twitter ou numa rede social, as pessoas têm essa coisa, todo jornalista é um grande apurador. Não, tem jornalista que é mais comunicador que apurador. Tem muitos lugares que não respondem a qualquer pessoa, especialmente quando a gente está falando de instituições, tal. Você tem uma resposta eficiente, célere, é só para os grandes meios de comunicação ainda. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma rodada de entrevistas, está tentando fazer com os pré-candidatos à prefeitura. A única pessoa que respondeu de bate-pronto, aqui de São Paulo, né? A única pessoa que respondeu de bate-pronto foi a Marina Helena do Novo. Todos os outros, a agenda tá difícil, tá complicado, não, vamos ver, pode colocar mais para frente. E por quê? Qual é o medo? Não, e para além do medo, assim, ó, vem ter uma conversa franca aqui com a gente. Qual é a grande questão? Por que você só atende as mesmas pessoas de sempre? Por que você só vai conversar com as mesmas pessoas de sempre? Por que você não vê? Por que tem que ser no grande podcast, ou na grande emissora, ou na grande rádio? Vem aqui conversar com a gente. A gente já deu as provas sociais, eu tenho minha prova profissional, o Gabriel também, de que a gente pode ter uma conversa civilizada. E boa, e produtiva, e de qualidade. Nos dê essa oportunidade. Então, eu acho que a gente não pode perder a capacidade de fazer perguntas, ainda mais eu agora, no papel muito mais de cidadã do que representante de um grande veículo. Então, se eu faço uma pergunta, por exemplo, no Twitter, como eu fiz outro dia, é verdade que a Prefeitura de Canoas quer ir pegar... eu usei o termo confiscar. Tudo que as pessoas estão doando, como você espalha fake? Eu falei, eu fiz uma pergunta, eu pedi, alguém me explica. Porque quando você tem um decreto de calamidade, você já está livre para fazer compras sem nenhuma licitação. Aí vem o prefeito e coloca um outro decreto no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Município, dizendo: a prefeitura vai até locais particulares para requisitar produtos. Mas vai requisitar produtos? Mas ele já não precisa fazer licitação. Requisitar o quê? Requisitar é pedir? É solicitar? Por favor, me dá? O que é isso?
E aí eu fiz essa pergunta e descobri que ele já tinha respondido à torta direito, mas a redação de fato estava muito ruim, tanto que eles tiveram que mudar. As pessoas vieram me criticar porque eu fiz uma pergunta. Eu tenho o direito de fazer uma pergunta. Sim. Eu, você, qualquer cidadão tem direito de fazer uma pergunta aberta no Twitter. A gente não pode ter medo de fazer questionamentos quaisquer que sejam, porque a gente vai ser acusado de fake news ou de mentira. Não, eu não afirmei nada. Eu fiz um questionamento. Na verdade, você queria uma explicação até, Uma explicação. Né? Por que você não mandou um e-mail para a prefeitura? Oi, eles estão resgatando gente. Eles estão respondendo a 500 órgãos de imprensa grandes. Eles vão parar para responder o e-mail da Cecília, que vai chegar na caixa postal. Não. Então, eu fiz uma pergunta porque eu sabia que a resposta ia vir de forma imediata. E veio. E eu repostei aquela resposta. Me disseram isso aqui, ele deu entrevista à Rádio Gaúcha, é isso aqui. Qual é o problema? A gente não pode ter esse medo. A gente está se autocensurando o tempo inteiro, hoje em dia. Com medo da opinião dos outros, com medo do que o outro vai pensar, com medo do que é certo, com medo do que é errado. E quem está dizendo o que é certo, o que é errado? Existe o certo e o errado nesse aspecto? Né? Quando você estava na emissora, você não podia fazer certas perguntas? Então, a gente tinha orientações sobre determinados assuntos, mas são orientações normais, assim. Mas, às vezes, era dada prioridade a determinados assuntos que eu não entendia como prioritários. Ou a gente colocava as coisas de uma forma mais enviesada que eu não concordava e que eu tentava fazer de outro jeito. Foram, assim, pouquíssimas as vezes que eu recebi uma orientação específica sobre determinado assunto. Tipo, você não pode falar isso, ou você não deve falar aquilo. Isso tem muito do imaginário das pessoas também. Mas, de resto, gente, é o que eu falei, é uma empresa e uma empresa tem seus interesses. Sim. Como qualquer outra empresa. Só que ali onde eu trabalhei, a gente sempre tentava ouvir um lado e outro. Muitas pessoas ali têm o seu viés, têm uma tendência a acreditar mais em determinada coisa. Tem. E é normal. Como em qualquer lugar. Só que eu acho que ali dentro, e em muitos veículos de imprensa, as pessoas acabam ficando meio em si mesmadas. Elas convivem com as mesmas pessoas, elas só ouvem as mesmas opiniões, e o jornalismo é feito para jornalistas, então fica todo mundo dentro de um mesmo círculo de informação. Uma bolha, né? Uma bolha que fica um falando para o outro e para os políticos de Brasília. E para C-level, assim, para os CEOs, para os CFOs, para os CIS. Então, a população mesmo fica meio carente. E até meio boiando, né? Meio porque não boiando. Fala a linguagem que a gente precisa escutar. E se fala uma linguagem, fala sobre assuntos que ninguém quer saber o que o ministro tal falou para o ministro tal numa reunião ZEMPS do não sei o que, Bubbles. Não quer! Não é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, entendeu? Principalmente agora, nesse momento, né? De Exato. tantas informações e tantas comunicações. Que cada vez é mais importante a gente filtrar. Com certeza. Você imaginava que um dia sairia da Globo News? Imaginava, mas eu achei que eu ia pedir para sair e não que eu ia ser demitida. Mas eu entendi que eu me tornei, naquele momento ali, um ativo que eles consideraram caro. Depois de eu fazer muitas coisas, o tempo inteiro, sem parar, de repente eu estava apresentando um único jornal. E eu acho que a empresa entendeu que seria caro. Eu tinha ideia de continuar fazendo minhas mentorias do Fale, de oratória, nunca fui proibida de fazer isso, de vender meus cursos e tal. E eu ia fazer um pezinho de meia, e dali eu ia pedir para sair. Esse era o meu objetivo. Só que eu contava que eu ainda ia ficar o quê? Mais uns 2 anos? Eu achei, eu vou completar uns 20 anos de empresa e vou embora. O que é muito tempo. É muito tempo de vida. É a fase que a gente muda, que a gente cresce, que a gente forma o córtex pré-frontal. Entendeu? Imagina, eu tinha 20 e poucos anos.
Então, é uma fase de muita mudança, de construção. Eu conheci meu marido lá dentro, a gente namorou, a gente casou, as pessoas da empresa estavam no casamento, era nosso círculo pessoal, e aí minha filha nasceu, as pessoas viram eu grávida, viram a Duda nascer, eu voltar da licença. Então, assim, são momentos da vida que as pessoas compartilham com você, que a diferença da profissão no telejornalismo é uma profissão como qualquer outra, todo mundo é profissional, todo mundo é CLT, todo mundo paga boleto igual. Eu sempre fui CLT, não era assim, todo mundo é PJ. Não é todo mundo que é PJ. Fui CLT esse tempo todo e a diferença é, as pessoas assistem ao seu trabalho. Essa é a única diferença. As pessoas estão vendo você. Você sabe que hoje eu estava correndo na esteira, né, para gastar toda a minha energia. Estava assistindo o episódio com o Henri Armelin. Eu achei isso fantástico. Eu acho que é por isso que eu fiquei mais tempo na esteira. E daí teve uma fala que ele disse que você e o seu parceiro do Rivo News, vocês estavam num momento que já estava sendo um talento totalmente desperdiçado. Sim. E que foi preciso alguém empurrar a vaquinha de vocês brejo abaixo. Você sente que foi isso mesmo? Total, que alguém precisava total. mesmo fazer o que você já estava querendo há bastante tempo? Total. Eu dificilmente teria essa coragem do dia para a noite, entendeu? Até porque é isso, assim, jornalista não ganha muito dinheiro. Então, para você fazer uma economia, para você... a gente tem meia dúzia de 4 ou 5 que sim, ganham bem, mas na média, as pessoas não ganham bem. Então, assim, eu não tinha um pé de meia gigante feito. Então, você sair sem o FGTS, sem multa, sem nada, para viver um tempo de aposta, porque você sabe, fazer isso aqui é aposta. Empreender nisso aqui que está todo mundo fazendo é aposta, não é fácil. Então, eu não podia simplesmente chutar o balde e sair. Eu tinha que ter uma estrutura. E eu sempre uso a terminologia, com perdão do palavrão, mas é o quentinho na merdinha. Que você fica ali, acomodado, tá fedendo, tá desconfortável, tem mosca em volta voando, mas você tá tão quentinho ali, para que você vai se mexer? Não é de todo agradável, mas é quentinho. Então, a gente tende a ficar nessa acomodação. Porque tem o vale-refeição, tem o plano de saúde, tem o benefício, tem a entrada, tem a visibilidade, aí você consegue fazer outra coisa, sabe? Tá acostumado com a rotina, Acostumado. né? Apesar de eu não ter tido rotina nenhuma, foi o primeiro ano que, de fato, eu tive rotina depois de muitos anos, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Era uma rotina ingrata? Era. Acordar 2 horas da manhã era ingrato? Óbvio. Mas era uma rotina. E eu estava desfrutando muito. Era a primeira vez que eu tinha conseguido um bom salário com rotina e com estabilidade. E aí, 1 ano depois, eu fui demitida. Pra gente ver que quando a gente acha que a coisa tá estável, é aí que ela não tá mesmo. Então, esse é o pé na bunda para te empurrar para frente. Que às vezes você precisa que alguém te dê, que senão você não vai. Eu acho que eu pedi muito pro universo para isso acontecer e o universo me entregou. Essa foi a bem da verdade. Daí você falou, meu Deus, cuidado com o que a gente pede, porque as coisas realmente acontecem. Mas eu percebo, comigo não foi diferente. Lógico que devido às suas proporções, mas no final eu acabei fazendo o acordo para sair. Eu trabalhava 14 anos na última empresa e também deixei do CLT depois de 25 anos para empreender. Como foi desafiador? Como está sendo ainda desafiador? Porque todo dia é um novo dia empreender. Exatamente. Mas quando você diz, e eu acredito que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, também está passando por isso. Eu estou acostumado, estou ali no quentinho, estou no... E a gente é forjado aqui no Brasil para isso. Essa é bem da verdade. A gente é forjado para ser CLT. É uma comparação que eu sempre faço, mas é porque eu acho que é a comparação mais fácil para as pessoas. Não é para ficar falando de Estados Unidos. Mas, assim, a criança americana, ela é acostumada a vender limonada, né, na banquinha desde os 7 anos. Ela vai para a rua para vender a limonada a 10 cents, 5 cents, 50 cents, o que for. Ela é habituada a falar, olha, você vai ter que se movimentar para ganhar seu dinheiro. Isso dentro de casa funciona. Os pais falam, você vai lavar roupa, você vai ganhar seu dinheiro. Aqui no Brasil, não. A gente é forjado ainda
a nossa geração, pelo menos até a nossa geração, e pior é que essa geração seguinte também é forjada a não fazer nada, na real, mas assim... o nem-nem, né? O nem-nem, assim, a nossa geração é forjada para o serviço público. Vai, estude, faça faculdade, aí você presta um concurso e você vai ter estabilidade para o resto da vida. Então, não é o crescer, é o se manter. Faça às 8 horas, faça o... Gente, não está errado. Para muita gente isso vai ser o ideal, e que bom que existem essas pessoas, senão a gente não ia ter gente trabalhando no serviço público, nessas ocupações. E você precisa que essas pessoas estejam lá, dada a máquina, a estrutura que está montada. Que bom que essas pessoas gostam disso. Mas eu fui vendo com o tempo que não era para mim. Que eu precisava ir além. Que ficar só ali, eu ia morrer infeliz, assim. Entendeu? Nossa, nem fala. Como, por mais que a gente inove dentro do que a gente faça, por mais que a gente traga mais ideias, chega um momento que você fala, eu preciso algo novo. Sim. Eu sei que agora que a gente não tem rotina mesmo, que a gente que se planeja para tentar... A gente tem que criar rotina, Tem que criar rotina para fazer acontecer. Mas eu posso dizer que eu nunca estive tão feliz na minha vida, mesmo não ganhando ainda 10% do que eu ganhava no CLT. Mas esse aqui é o ponto, eu falo, a gente tem que saber diferenciar também, é como se fosse um filho. Filho dá muito trabalho, filho dá muito desgaste, filho dá muita dor de cabeça, mas ele te dá alegrias inimagináveis. A diferença é que o filho, independentemente do que acontecer, você vai ter que continuar segurando, porque ele é seu filho. O trabalho você pode largar. Não tá dando certo, tchau. Não preciso ficar te segurando aqui. Mas você criar o seu projeto, você poder conversar com as pessoas que você quer, você poder acessar o que você quer da forma que você entende que é o ideal, é de um prazer inenarrável, assim. É muito legal, é muito gostoso. Mas dá muito trabalho. Não se enganem. Meu Deus. Tem que ser muito resiliente, tem que ser muito insistente. Quando você acha que a coisa vai começar a dar certo, aí ela não dá, ela dá errado. Quando você acha que a coisa vai engrenar, ela dá meia volta. Então, é um persistir constante. Diário. Posso dizer assim, de minuto a minuto, de né? minuto Você a já minuto. pensou em desistir e voltar para o CLT? Ainda. E assim, voltar para o CLT... Outro dia eu tinha um meme de uma pessoa na cozinha com uma sacola, sacudindo uma sacola como se fosse um bicho, assim, com a cobra. E a pessoa jogava a sacola pro alto, caía uma carteira de trabalho, sabe? É como eu tô com o CLT nesse momento. E eu acho que se eu voltar para o CLT, eu vou querer voltar numa posição absolutamente diferente do que eu fazia. Eu não vou querer voltar para a redação, eu vou querer voltar num outro esquema, sei lá, comunicação interna de empresa. Se isso acontecer, Deus me livre, isola. Porque eu não quero. Eu não quero e eu estou muito confiante no que eu estou fazendo. Nesse momento, o CLT me dá urticária. 2 também. É incrível. Eu também não vejo isso como um plano B, porque o meu plano B é fazer o plano A dar certo. Exatamente. Então, sigo aí ralando. E correndo atrás. Hoje mesmo eu estava vindo o maior trânsito, né? Porque mudou o tempo em São Paulo, muda tudo. Eu estava escutando uma música que fala, ninguém vê os nossos corres. Ninguém vê o que a gente tá nos bastidores. Porque, de uma certa forma, a gente posta só o que é mais bonito. Claro. Lógico que é importante que a gente fale dos nossos desafios, porque quem está nos assistindo também fala, puxa, eu também passo por isso. Exatamente. Mas eu acho que quem está ali, por exemplo, nos stories, quer ver mais coisas bonitas, porque já está cansada de ver só o que a gente passa no dia a dia. Exatamente. Né? Mas isso... Mas não é fácil, é complicado, é difícil, o mundo não facilita, as pessoas não facilitam, as pessoas são complicadas. Quando você empreende, você tem que lidar com várias pessoas o tempo inteiro, e cada uma com o seu interesse, cada uma querendo puxar a sardinha para o seu lado. Não é moleza. Não é moleza. Não é para todo mundo, não é fácil. Você tem que ter planejamento, você tem que ter organização, você tem que ter montado um plano para daí você seguir. É tipo obra, né? Porque a obra você começa a fazer e o cara fala assim, olha, eu te entrego em 6 meses. Aí você não pode achar que em 6 meses vai estar pronto. Você tem que pensar que é 1 ano e meio. Para você ter essa folga de quando você achar que vai estar pronto, não vai estar pronto. Ainda tem mais o mesmo período e mais um outro período igual aquele até que a coisa engrene.
entendeu? Eu acho que é por aí, assim. Eu também tô vendo todo esse caminho mesmo, porque quando a gente acha, como você disse agora há pouco, quando você acha que tá, você fala, é agora! Não. Volte uma casa para trás. Exatamente, total, bem isso. Agora vamos falar de coisa boa. Tá. Como a gente brinca, vamos falar de iogurteira top term. Top não, term. É brincadeira. Bom, te conheci no Negócios, que Sim. graças à nossa querida Lara, a gente Sim. se conheceu. Eu ainda não tive o prazer como você teve de entrevistar ela, mas Sim. um dia Sim. eu chego lá. E lá no Negócios a gente teve, sim, muitas aulas. E eu tive o prazer de assistir a sua aula. Eu adorei porque, principalmente, né, no meu dia a dia, eu já fiz vários cursos de oratória, eu adoro comunicação, mas eu percebi que muitas das dicas que você deu, e mesmo sendo o básico ali, né, que foi só para deixar a gente com um gostinho, você já deu bastante informação que me ajudou muito nesse processo. Uma das coisas que você fala é que você estuda muito o entrevistado. Sim. Dá muito trabalho, né? Muito. As pessoas não têm ideia. Por isso que eu acho que, assim, essa galera que faz os grandes podcasts, eles entrevistam uma pessoa por semana porque eles não estudam a fundo, fazem uma entrevista por dia, todos os dias da semana, porque eles não entrevistam a fundo. Eles sentam com a pessoa lá e falam, vai falando aí, vamos trocando ideia. E o meu não é isso. O meu é entrevista, sim. Não é bate-papo. É entrevista. Eu ainda vou chegar lá, eu ainda tô no comecinho. Eu vi o quanto você trouxe na entrevista da Lara. Meu Deus do céu. Às vezes ela olhava assim e falava, como assim? Ela sabe disso? Nem eu mais lembrava disso. Foi sensacional. Mas eu entendo também que você já acompanha ela há muitos anos, né? Eu conheci ela na pandemia e foi por um momento que eu estava precisando saber como cobrar. Porque todo o meu projeto, Cecília, eu tinha um projeto social, eu estava no CLT e eu fazia projeto social que era ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Na pandemia, eu vi que era um negócio, porque as pessoas começaram a me procurar socorro. Sim. Eu não encontro o meu propósito, eu acho que vou ser demitido. E ali, só que eu não sabia cobrar. Então, eu fui fazer o curso da Lara e aí eu fui me desenvolvendo em tudo. Bom, voltando no assunto do seu curso. Eu estava falando que graças ao Mundo Lara, que você estudou muito e que você, não só ela, todas as pessoas que passam lá, o espetáculo que foi a entrevista com o Henry, como é o nome daquele... Alexandre Frota, meu Deus do céu. Um mais gostoso que o outro de assistir. E eu falei, eu vou ficar 2 horas aqui na esteira, porque eu não posso terminar aqui. Então, eu gostei muito disso. Mas qual é a técnica que você usa? É só lá googando mesmo? É pesquisa. Pesquisa. Nossa Senhora! É em todas as redes sociais. É a pessoa escrever uma coisa em uma postagem de 2000 e bolinha. E a partir daquela resposta, eu vou e jogo no Google e descubro outra coisa. É um trabalhinho de investigação mesmo. E é uma coisa que eu faço desde a minha adolescência, assim. Essa história é maravilhosa, porque eu fazia o seguinte... tinha um menino que eu gostava, do colégio. Aí a mãe ia pegar ele no colégio. Aí eu via a placa do carro da mãe. E aí eu entrava no Detran. E aí no Detran aparece o documento do carro, só o primeiro nome da pessoa, todo o resto tampado. Só aparece o carro, a placa e o primeiro nome. Aí eu juntava o primeiro nome que aparecia com o sobrenome do menino que eu gostava. E aí eu jogava na Telelistas online o nome e o sobrenome. Eu descobri onde que o menino morava, o telefone de casa, para esbarrar com ele. Ou seja, é uma coisa que eu faço desde a minha adolescência. Psicopata louca, parece? Não, mas é só... Eu fazia esse processo de investigação para tudo. E eu continuei fazendo até hoje. Assim, qualquer pessoa que eu fosse entrevistar na TV ou agora no Rivotalks, eu sento e eu vou escarafunchar ao máximo a vida daquela pessoa. E aí as pessoas se surpreendem porque elas não esperam. Às vezes a pessoa mesmo já contou aquilo, ela fala, como é que você sabe disso? É que ela não lembra que em 2005 ela postou aquilo no Facebook. Nossa. Entendeu? Foi assim, eu falava, meu Deus do céu. Chegava, as caras que ela fazia era, meu Deus, será que eu me preocupo? Que eu vou sair daqui correndo. Foi muito, muito bom.
E falando ainda do seu curso de oratória, tem uma parte que você fala assim, você contou a história que você foi fazer uma entrevista ao vivo com uma pessoa em inglês. Isso. E que daí você estava nervosa e você, lógico, fez a primeira conversa com ela nos bastidores. Isso. E na hora que você foi se apresentar, você falou boa tarde, primeiro em português, depois em inglês, e você fala assim, eu estou nervosa, mas vai passar alguma coisa nesse Isso. tipo. Todas as vezes que eu fiz curso de oratória, eles sempre diziam, não fale que você está nervosa. E daí, aquilo veio como, e agora? Não é o que está certo ou o que está errado, mas como que eu faço? Porque você vai demonstrar o nervosismo de qualquer forma. Se você admite alguma coisa, a pessoa já parte daquele princípio e você relaxa. Quando você vira e fala assim, ó, eu tô um pouquinho nervosa, mas vai, nós vamos seguir aqui, igual você falou agora, admito que eu tô com borboletas no estômago, você admitiu pra mim, pra todo mundo, e agora a gente tá conversando. Você não precisa ficar fingindo que você tá bem quando você não tá. As pessoas vão saber. Isso é parte de uma premissa que eu acho que é uma coisa da TV e da mídia antiga. Você não pode bancar a verdade. É muita maquiagem, é muita roupa, é tudo meio mentiroso, assim, tudo meio falso. A luz é em excesso, não é só para iluminar, é tudo muito fantasioso. Hoje em dia, não. As pessoas conversam aqui, no máximo com filtro na cara. Então, assim, a vida real, ela ganha nisso. Então, quando você admite que você está um pouquinho nervosa, ou a gente... Hoje, olha, vou admitir para vocês, eu tô um pouco cansada, mas nós vamos seguir aqui. Então, se eu der uma rateada, não reparem, tá? É por causa do meu cansaço. Pronto. Você já se livrou dessa carga. Você já se abriu com a pessoa, você já se abriu com o teu público, com quem você está conversando. E tá todo mundo jogando limpo. É um jogo muito limpo e muito claro. Entendeu? Você não precisa ficar enfatizando um problema. Não. Mas você admitir... Para mim, é a melhor saída. Sensacional. Eu confesso que quando você trouxe isso, eu falei, ufa, porque já aconteceu, Cecília, de eu estar fazendo uma palestra e eu travei. E a minha boca não falava, minha boca ficou seca. E eu não sabia o que eu fazia, o negócio não saía. Daí, em um dos cursos que eu fiz... a gente utiliza uma âncora. E eu sempre ativava o meu dedão, assim, né? E eu não conseguia nem chegar no dedão, de tão paralisada que eu tava. Porque tinham duas pessoas que eram, para mim, assim, referências. E toda vez que isso acontece, daí o estômago... Daí eu falo, eu acho que eu preciso de um Rivotril nessa hora. Assim. Ué. Mas eu não tinha me preparado dessa forma. E a minha boca não... Daí eu consegui, de uma certa forma, ativei... Respirei, olhei para outro lugar, fui lá, tomei um gole de água, porque eu não conseguia acessar, eu paralisei. Sim, e nesse momento, todo mundo notou que alguma coisa estranha estava acontecendo, ninguém estava sabendo por quê. Ninguém sabe se você estava com dor de barriga, ninguém... Agora, se você olha e fala assim, gente, eu tô um tanto nervosa porque tem duas referências aqui para mim, dona fulana, seu ciclano... Vai ser até difícil para mim falar hoje, mas ó, eu vou fingir que vocês não estão aqui para eu seguir. Todo mundo já criou empatia com a sua causa. Entendeu? É isso, é o jogar limpo. É o ser honesto. Por que a Cecília não apareceu antes na minha vida, né? Meu Deus, mas é verdade, porque meu marido, ele brinca que não pode dar uma tampinha de garrafa que eu subo nela e acho que é um palanque, sabe? Eu gosto, eu sou comunicativa. Sim. Confesso que não foi a vida inteira assim. Eu já fiz teatro, já fiz vários cursos de oratória, fiz curso de teatral para não atores, de tudo que você possa imaginar. Hoje eu sinto que eu tô leve, que eu consigo falar. Lógico, hoje, né, com uma pessoa tão ilustre aqui, que eu posso dizer que para mim foi uma honra, tá sendo uma honra te entrevistar. Voltou aquele frio na barriga, mas quando eu lembrei de você, eu falei, vou falar, né? E eu acho que sempre ter em mente, e isso vale para qualquer um, assim, não só para quando você está perto de alguém que você gosta, alguém que você admira, mas quando você se coloca no jogo, quando você se coloca ali para falar, para trocar ideia, é só você pensar, é o que eu sempre digo, olha para o outro e fala assim, cara, é ser humano que nem eu aqui, ó, carne e osso.
E você tá com a mão quente. Todo mundo. Tá gelada. Não, mas eu sou assim mesmo. É todo mundo de verdade. É todo mundo. Tá todo mundo no seu corre. Não tem essa coisa de, ai, meu Deus do céu. É óbvio que sim, tem certas pessoas que você... Se eu fosse entrevistar, sei lá, a Beyoncé, tô falando pessoas mega, eu ia ficar muito nervosa. Porque ela é a Beyoncé, onde ela pisa no mundo, as pessoas reconhecem ela. Ela tem uma representatividade imensa. Mas eu ia ficar ansiosa por conhecê-la, por poder ter a oportunidade de estar do lado de uma pessoa como ela. Mas não por conversar com ela, entende? Entendo. Porque ela é igual a mim. Ela acorda, ela dorme, ela vai no banheiro. Só que ela tem muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais entrada. Fim. É só isso, entendeu? Então não tem porquê. Quando você desmistifica isso, quando você tira esse peso, coisa corre. Mas eu confesso que foi um pouco mais além do que hoje. Eu acho que você não sente ainda a importância e o peso que você tem. Não, mas depois eu vou te dar um espelho, porque eu vou falar, eu sou foda mesmo. É verdade, porque você traz pra gente muito conhecimento, né? Sua figura de tantos anos, né? Que a gente te acompanha. Então, pra isso, eu já acho que é pesado. Mas eu também confesso, Cecília, porque eu te achava meio brava. Ah, sim. Daí eu falei, meu Deus, já pensou qualquer coisa? Ela vai me dar uma. Daí eu fui te conhecendo, né? Porque sim, quanto mais a gente vai assistindo, mais a gente se sente amiga BFF, à vontade, né? Com certeza. Tanto que quando eu entrevistei a Kelly, a tia da Lara, eu falei, você me desculpa, mas eu também te considero minha tia, não vem não. Exatamente. Como a gente considera a Lara nossa amiga, nossa BFF. Ela não sabe, mas ela Exatamente. Você sabe que uma vez eu só era apaixonada, hoje em dia um pouco menos, pela Sandy. E daí eu fui no último show dela, sim, né? Então eu ficava brincando que eu tava fazendo entrevista com ela e tal. E daí eu fui no show dela e ela não chamou ninguém no camarim e tal. Eu falei, também não quero mais saber dela. Ela não quis saber de mim. Rompeu comigo. Agora não, a Cecília me deu uma abertura, sabe? Essas coisas. Então, sim, foi me trazendo mais próximo a você. Mas, sim, lógico, no começo eu falei, ai, socorro, vou tomar umas gotinhas. Confesso que eu tomei umas gotinhas, não de Rivotril, mas do meu floral. Do meu floral. Então, aí. Bom, nossa, a gente já falou de tudo. A gente falou da Rivonews, a gente já falou do Globo, de tudo. Eu queria que você pudesse dar uma dica para... Nem tá aqui no roteiro. De tudo que você fala no seu curso, de tudo que você propõe, até mais do que você já disse aqui, tipo, relaxa, ela é pessoa igual a você e tal, mas que a pessoa fala assim, puxa, eu não pensei nisso antes. Olha, se eu tivesse que dar uma dica para quem quer... Gente, vamos lá. No jogo atual, onde todo mundo é comunicador, onde todo mundo fala, quem consegue se expressar bem ganha pontos. Quem consegue se colocar, quem consegue chamar a atenção pelo que fala, quem consegue prender a atenção da outra pessoa, ela ganha pontos nesse jogo do mundo, dos negócios, da vida real, do compartilhamento. Se você quer levar, seja a sua arte, sua música, o seu ensinamento, você tem que saber falar bem. Então, a principal base de qualquer coisa, para mim, está no conteúdo. Saiba o que você está falando. Não seja um aventureiro em nada. Se você quer falar de música, se você quer vender sua música, estude música, entenda de música. Se você quer falar de livro, entenda de literatura, de autores. Se você quer falar de negócios, entenda de negócios, de quais são os principais nomes, quais são os principais livros. Conteúdo é rei, porque quanto mais conteúdo você tiver, mais fluência você vai ter ao falar. Porque você vai ter muita coisa, muita informação, e você vai conseguir fazendo encadeamento de ideias e entregar aquilo. Você pode não ter a voz mais maravilhosa, você pode não ter a postura mais incrível, a aparência mais maravilhosa, mas se você tem conteúdo, a pessoa vai parar e vai te ouvir, porque você vai estar entregando informação.
A gente não tem mais Barça, a gente tem um mundo de informação na internet, só que as pessoas que são capazes de pegar um assunto e filtrar aquele assunto e separar o que há de melhor dele e entregar isso de forma muito concisa e agradável, redondinha, ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver muito conteúdo. Ela vai conseguir separar. Putz, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito importante ser compartilhado. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, ela consegue entregar melhor. Não é a voz, não é nada disso. É o conteúdo. O conteúdo é rei. Nossa, você falou isso, você enfatizou isso lá no curso. Sim. O conteúdo é rei. Todo mundo que recebeu essa mensagem vai perfeito, mas dá muito trabalho fazer tudo isso. Dá muito trabalho. E eu quero trazer que, assim, não é só isso que vai dar trabalho, tudo vai dar trabalho. Mas qual é o propósito, né? Qual é o objetivo? Para onde? Qual o caminho que você quer seguir? Você pode querer estar aqui, na média, você pode querer estar aqui. Você pode querer estar aqui também. Mas não, eu quero viver no campo, plantando. Não é numa gradação de positivo e negativo. É de ter mais ou ter menos. Ter mais alcance, ter menos alcance. Você pode querer viver na praia deserta, fazendo o seu... E se você... Para o seu objetivo, você está aqui. Entendeu? Agora, tem gente que quer ser mediana. Entregar o básico. Tá no meio. Fazer suas postagens. Ter seu perfil fechado. Tem gente não. Tem gente que quer aparecer todo dia, quer entregar conteúdo, quer entregar conhecimento, quer difundir informação, quer estar presente o tempo inteiro. E para estar aqui, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Muito mais do que as pessoas imaginam. E é o que a gente escuta bastante. A concorrência não quer fazer isso. Então, vamos fazer nós. Quem fizer mais, leva. Quem fizer mais, leva. Nossa, eu ficaria aqui por horas a gente batendo esse papo. E tenho certeza que muito do que você trouxe já veio de ensinamento, de experiência, de toque mesmo, né? Exatamente. Que eu acho que é isso que importa. Fala mais do seu curso, conta como que as pessoas... Então, nesse momento, ele está fechado, mas eu vou reabri-lo porque eu vi que existe uma demanda grande. Então, eu quero reabri-lo, quero reabrir uma outra turma, estou me organizando para isso, para anunciar isso. Talvez em junho eu reabra esse curso, que eu acho que vai ser bacana, o Método Fale. É curtinho, é no máximo um mês, tem o conteúdo gravado, tem o conteúdo ao vivo, para as pessoas poderem, para a gente poder ter troca, as pessoas poderem apresentar suas dúvidas e eu poder respondê-las da forma que eu acho melhor possível. E não é... Eu criei esse método, o Fale, que é você falar de forma leve, você falar de forma autêntica. Essa era a ideia do Fale desde o início, porque eu acho que quanto melhor as pessoas se comunicarem, mais fácil vai ficar o mundo. E uma das coisas que a gente ensina no Fale é aprender a ouvir. Então, eu acho que tem esse caminho. Você só vai conseguir aprender, você só vai conseguir saber mais quando você souber falar bastante e ouvir bastante. E eu acho que é isso que eu tento ensinar ali no Fale, entendeu? É mais do que a forma correta de colocar a câmera, a forma correta de olhar para a câmera. Não, a gente também fala isso, mas não, a essência não é essa. A essência é muito maior, quase filosófica, a ideia do Fale, entendeu? Você usa muito escutativa. Não, com certeza. A escutativa para a gente poder ter uma fala com qualidade, entendeu? Para a gente poder saber colocar bem as ideias. Maravilhoso. Eu já estou esperando aí, porque eu tenho certeza que vai agregar muito no meu dia a dia aqui. E aí, de resto, só seguir nas redes sociais. @CeciliaFlesch, FLESCH. E eu tô lá. E Rivonews, sigam o Rivonews também e acompanhem o nosso trabalho. Lá no YouTube. Mas para finalizar, Cecília, eu sempre peço para o convidado compartilhar aquela mensagem final que vai fazer uma grande diferença a quem está assistindo, para que as pessoas deixem de tomar Ai, vai ser difícil. No mundo atual vai ser difícil, né? Eu tô brincando. Mas que faça mesmo uma diferença de tudo que a gente falou. Eu não tenho nenhuma frase de nenhum grande autor, nem nada. Mas atualmente tem uma coisa que... Eu não sei se alguém já falou isso, mas eu criei na minha cabeça. Ter certeza na incerteza.
tenham certeza nas incertezas. Quando você quer muito uma coisa, quando você tem muito um objetivo muito firme, quando você tem a certeza, apesar de todas as incertezas que possam surgir no caminho, de não saber como é que vai ser o mês seguinte, de não saber o que alguém vai pensar, de não saber o que... Não, se você tem uma certeza, agarre essa convicção e siga agarrada com ela. Não significa que você deva atropelar tudo e todos, não significa que você não... Você tem que saber a hora de abrir mão também, mas eu acho que tem vezes que não é só uma insistência, não é jogatina do tipo, eu vou ter sorte agora e eu vou ganhar, não. É uma convicção, é uma coisa que está dentro de você. Sentir aqui, né? É o que você falou, pode ser propósito, para alguns é propósito a palavra, para alguns é uma missão, para alguns é um projeto de vida. Para mim, a palavra é certeza. É quando você tem um foco, você tem uma certeza e você sabe que apesar dos pesares, você vai fazer aquilo ali. Então, para alguém que esteja nesse momento de dúvida, tenha certeza nas incertezas que eu acho que dá certo. Hoje você tem certeza? Tenho. Sensacional. Então, já deu certo. Mais do que deu certo, né? Eu tenho acompanhado e tenho gostado muito. Obrigada. Se você ainda não conhece... Corre lá, se inscreve no canal também da Cecília. Exatamente. Vivo News é fantástica. Sexta-feira, resumo semanal de notícias e terça-feira, Rivotalk, sempre com convidado às 7h30. E a gente está lá no chat ao vivo para conversar com todo mundo que estiver acompanhando. Maravilhoso, Cecília. Que delícia, que bate-papo gostoso. Que mesmo bom. No começo, aquelas borboletas. Viu? Tudo normal. Tudo fluiu, né? No final dá tudo certo. Sempre. Com mariposa, sem mariposa, dá certo. E olha que coincidência, a gente tá no mesmo tom. Na mesma paleta. É porque era energia. Olha só, maravilhoso. Eu acredito muito nisso. Eu também. Se tem uma coisa que eu acredito é energia. E foi engraçado que hoje, saindo de casa, eu tava de tênis. Daí, na hora que eu fui pegar a meia, até a meia combinava com a minha blusa. Eu falei pro meu marido, olha que sintonia perfeita. Ai, maravilhosa. Ele morre de rir. Ele fala, você e essa... Porque ele é todo... Pragmático, cético. Imagina, ele não acredita em nada disso. Eu sou total do Namas Bullshit. Eu sou Nossa. total. É mapa astral, é numerologia. Tudo. Então, entra numa porta e sai em outra, né? Por isso que eu acho que a gente se conectou. Isso. É exatamente assim. Eu consulto tudo antes. Eu também. E vamos que vamos. Maravilhoso. Cecília, muito, muito obrigada mais uma vez. Vivian. E você que esteve aqui conosco em mais um episódio até agora, muito obrigada. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, deixa o seu like, muito importante. Comenta, compartilha para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Cecília, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Maurício. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.